Evidências arqueológicas do Peru revelaram que alguns antigos caçadores de grandes jogos eram, na verdade, mulheres, desafiando o que o escritor científico James Gorman escreveu que era um dos princípios mais amplamente defendidos sobre antigos caçadores e coletores, que os homens caçavam e as mulheres reuniam. Mantiunter é uma narrativa das origens humanas desenvolvida por antropólogos do início do século XX armados com sua imaginação e um punhado de fósseis. Eles viam a caça, feita por homens, como o principal motor da evolução humana, conferindo a nossos primeiros ancestrais o bipedismo, grandes cérebros, ferramentas e um desejo pela violência. Nessa narrativa, a caça também deu origem ao núcleo familiar, pois as mulheres esperavam em casa que os homens trouxessem a carne para casa. Como antropóloga que estuda sociedades caçadoras e coletoras, fiquei emocionado com a descoberta de esqueletos femininos enterrados com parafernália de caça grande, um padrão que levanta questões importantes sobre os papéis dos gêneros antigos. Mas descobri que a maior parte da cobertura da mídia gerada por ele é desapontadoramente imprecisa. Em resposta à descoberta, a jornalista Anna Leinewitz escreveu, apelidado de Homem o Caçador, essa é a noção de que homens e mulheres nas sociedades antigas tinham papéis estritamente definidos, homens caçavam e mulheres reuniam. Agora, essa teoria pode estar desmoronando na verdade, essa teoria teve uma morte bem merecida décadas atrás. Origens da caça. Em 1966, 75 antropólogos, 70 dos quais eram homens, realizaram um simpósio chamado Mantiunter na Universidade de Chicago para tratar de uma das grandes questões da humanidade, como as pessoas viviam antes da agricultura. Os pesquisadores conviveram e estudaram populações contemporâneas de povos caçadores e coletores em todo o mundo, da selva à tundra. Foi lá em Chicago que os dados da vida real confrontaram o mito do homem, o caçador. Os pesquisadores mostraram que as mulheres trabalhavam tão duro quanto os homens, e os alimentos vegetais colhidos pelas mulheres eram de importância crucial na dieta dos caçadores-coletores. Os padrões de movimento dos caçadores-coletores eram movidos por uma variedade de fatores ecológicos, não apenas pelo jogo. E muitos caçadores-coletores eram bastante pacíficos e igualitários. Afinal, Hunting não era o único motivador ou a teoria unificadora da evolução humana. No final da década de 1970, quando os antropólogos realizaram pesquisas adicionais sobre caçadores-coletores e prestaram atenção às questões de gênero, o mito do homem, o caçador, caiu em desgraça. Atualizando crenças. Mesmo assim, pesquisas subsequentes afirmaram uma divisão simples de trabalho entre os caçadores-coletores. Os homens principalmente caçam e as mulheres principalmente colhem. Quando a antropóloga Carol Ember pesquisou 179 sociedades, ele encontrou apenas 13 nas quais as mulheres participavam da caça. Mas é um erro confundir esse padrão de a maioria dos caçadores são homens entre os caçadores-coletores com o mito do homem, o caçador. Esse mito nasceu de suposições, não de pesquisa empírica cuidadosa. Ao longo de décadas de pesquisa de campo, os antropólogos desenvolveram uma visão mais flexível e ampla do trabalho humano. De acordo com essa visão, as mulheres não são obrigadas pela biologia a colher, nem os homens a caçar. Na verdade, vários relatos sobre a caça de mulheres em sociedades coletoras surgiram em meados da década de 1980. Nesse contexto, as antigas caçadoras são uma expectativa, não uma surpresa. E o foco no homem, o caçador, desvia a questão mais importante de como uma sociedade com mulheres caçadoras pode ser construída. Afinal, as mulheres são perfeitamente capazes de caçar, mas na maioria das sociedades de caçadores-coletores elas não o fazem com muita frequência. Caça e cuidados infantis. Uma explicação importante, elaborada em 1970 pela antropóloga feminista Judith Brown, é que as demandas da caça entram em conflito com a provisão de creches. Isso foi apoiado em uma revisão recente da caça às mulheres que pesquisou sociedades tradicionais em todo o mundo. Os autores descobriram que mulheres grávidas ou amamentando não costumam caçar, e aquelas com dependentes só caçam quando há creches disponíveis ou quando há ricos locais de caça perto do acampamento. Essas restrições desempenham um papel na definição das preferências de risco. Em caçadores-coletores, a caça dos homens é arriscada, o que significa que apresenta uma grande chance de fracasso. Os homens tendem a caçar sozinhos ou em pequenos grupos e mirar em grandes jogos com armas de projétil, o que geralmente requer viagens rápidas de longa distância. Em contraste,
As mulheres preferem caçar em grupos e se concentrar em presas menores e mais fáceis de capturar perto dos acampamentos, geralmente com a ajuda de cães. As mulheres costumam ser cruciais para o sucesso na caça de outras pessoas, seja por meio de assistência logística ou ritual. Maridos e esposas às vezes trabalham em colaboração. Nesses casos, as mulheres podem ajudar a prender um animal, depois espancá-lo até a morte e levar a carne para casa. E nas sociedades de caça grossa, as mulheres fornecem suporte aos caçadores fabricando roupas, armamentos e equipamentos de transporte. Eles também podem participar da caça diretamente, localizando, cercando e conduzindo o jogo em direção a um local de matança, como visto entre caçadores de renas de alta latitude e caçadores de bisões das planícies. Como os autores do novo artigo especulam, é provável que seja assim que as caçadoras peruanas matam a caça. As visualizações atualizadas sobre a coleta de plantas fornecem informações sobre por que as mulheres podem optar por não caçar completamente. Ninguém questionou que a caça é difícil, mas os primeiros antropólogos muitas vezes presumiram que a coleta de mulheres era simples e fácil. Isso está errado. Como a caça, a coleta exige amplo conhecimento ecológico e habilidade que é socialmente aprendida e cultivada ao longo da vida. Como resultado, os caçadores-coletores enfrentam escolhas difíceis sobre como dividir o trabalho difícil em um dia de 24 horas. Nesse contexto, as considerações econômicas mostram que vale a pena se especializar, vantagens comparativas modestas, velocidade e força, e as incompatibilidades decorrentes do cuidado dos filhos, podem levar a divisões de trabalho que aumentam a aquisição geral de alimentos pelo grupo. Dessa perspectiva, a decisão das mulheres de caçar menos do que os homens pode ser uma decisão racional sobre a alocação de esforços. O povo Batek. Muitos presumiram que, por não caçar, as mulheres são relegadas a um status inferior. Mas isso é verdade? Eu conduzo meu trabalho entre o povo Batek, caçadores-coletores das florestas tropicais da Malásia que são amplamente considerados uma das sociedades com maior igualdade de gênero no mundo. Eles têm pouca desigualdade material, compartilham alimentos amplamente, abominam a violência e enfatizam a autonomia individual. Quando o dia amanhece no acampamento, os homens Batek viajam longe, geralmente sozinhos, para caçar macacos com zarabatanas. As mulheres colhem tubérculos ou frutas em pequenos grupos perto do acampamento. Nada proíbe as mulheres de caçar, como é o caso de alguns caçadores-coletores onde, por exemplo, é proibido tocar em armas de caça. As mulheres Batek às vezes participam de caçadas em grupo de ratos de bambu, mas é raro. No entanto, existem exceções. Algumas adolescentes desenvolvem um interesse pela caça à zarabatana que chega à idade adulta. O pessoal da Batek diz que essa divisão de trabalho se resume a diferenças de força, incompatibilidade com o cuidado dos filhos e diferenças na especialização do conhecimento. A caça tem grande significado cultural, mas o conhecimento das mulheres sobre a distribuição das plantas é crucial para decisões coletivas, como a mudança de acampamento. A Batek se concebe como um grupo cooperativo interdependente no qual cada pessoa dá uma contribuição única e importante para um objetivo comum. Além do homem, o caçador. Ao contrário das notícias, as descobertas arqueológicas do Peru estão de acordo com o conhecimento atual sobre como e por que homens e mulheres dividem o trabalho entre caçadores-coletores. E tem pouco a ver com o mito do homem caçador. Os caçadores-coletores peruanos eram especialistas em grandes jogos que usavam tecnologias de arremesso de lanças que provavelmente eram relativamente fáceis de aprender. Isso pode ter permitido divisões mais flexíveis de trabalho e uma participação mais ampla na caça das mulheres, semelhante ao que vemos hoje entre alguns caçadores-coletores. As implicações sociais além desses fatos não são claras. Isso porque o papel de uma pessoa na coleta de alimentos não tem uma relação simples com status ou dinâmica de poder. Novas pesquisas sobre tópicos negligenciados, como os determinantes do status das mulheres e o comportamento econômico de busca de risco nas sociedades tradicionais, prometem lançar luz sobre essa questão. Mas, como mostra o caso do povo Batek, em uma sociedade liberada de iguais, status e poder tem pouco a ver com quem traz a carne. A conversa Viver que vem Cataramã, professor assistente de Antropologia e Arqueologia, Universidade de Calgary. Este artigo foi republicado de T Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.